A graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, meu amado irmão, sobre a sua família. Que nesse dia, o dia que o Senhor fez para nós, que nós possamos vivê-lo debaixo dessa graça maravilhosa que é capaz de transformar a nossa vida. Amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela palavra do Senhor que nos ensina. E desde já eu convido você a prestar atenção em tudo aquilo que o Senhor estará ministrando ao nosso coração. Está com a sua Bíblia aí? Se você não está com ela, pegue-a por favor, abra comigo em Mateus capítulo de número 11. Mateus capítulo 11, nós leremos a partir do versículo de número 25. O tema da nossa mensagem é: Vinde a mim. O Senhor Jesus faz um convite aqui para nós, e nós vamos aprender com a palavra do Senhor. Vinde a mim. Um convite que é capaz de transformar a vida do ser humano. Mateus capítulo de número 11, a partir do versículo 25, nós lemos assim: Naquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus por esta palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta santa palavra. Palavra essa que nos ensina, que nos revela a tua vontade. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas nesse dia. E nós agora com expectativa nos colocamos diante do Senhor, pedindo que mais uma vez o Senhor venha de encontro à necessidade do nosso coração. A maior necessidade que nós temos é essa de ouvir a Tua voz, de compreender a Tua vontade, de receber uma revelação mais profunda. Por isso pedimos, fala conosco nesse momento, que essa palavra se torne vida em nós e que nós continuemos a caminhar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu começar essa reflexão, essa mensagem, essa pregação, fazendo uma pergunta para você. Como que você está se sentindo no dia de hoje? Se você pudesse expressar em poucas palavras, como que você está, como está o teu coração, como que você está vivendo esse dia, ou esses dias, qual seria a sua resposta? Você poderia se colocar diante do Senhor nesse momento, dizendo assim: olha pastor, eu estou muito bem, graças a Deus. Eu estou passando por algumas dificuldades, mas eu tenho visto a mão de Deus agindo na minha vida durante esses dias. Se você pode dar, uma palavra, um testemunho assim, glória a Deus pela sua vida. Mas quem sabe você poderia dizer mais ou menos assim também: pastor, hoje eu estou passando por um dia muito difícil. Eu estou passando por dias difíceis, não está fácil, muitos momentos eu me sinto cansado. Em muitos momentos eu me sinto sobrecarregado. As coisas estão difíceis, embora eu sei que Deus está agindo em meio a todas as circunstâncias e Ele quer fazer algo maravilhoso na minha vida. A palavra do Senhor diz para nós nesse dia: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa palavra, ela não partiu de qualquer pessoa, ela partiu daquele que é capaz de ajudar o ser humano em todas as suas necessidades. Algumas informações importantes aqui a respeito desse texto. Jesus estava aqui diante de uma multidão, falando com as pessoas que estavam passando por um momento muito difícil. O versículo 25, o Senhor Jesus aqui, numa expressão de oração e de gratidão a Deus, Ele diz isso: Senhor, eu te agradeço,
porque eu sei que o Senhor ocultaste essas coisas dos sábios entendidos, mas o Senhor revelou tudo isso aos pequeninos, aqueles que são humildes, as criancinhas, aqueles que são, de certa forma, enxergados pela sociedade como talvez aquelas pessoas que não têm condição. E o Senhor Jesus, então, Ele traz essa revelação maravilhosa. Por quê, queridos? Porque o Senhor estava diante de uma multidão que estava aflita, que estava abatida, mas que não tinha sido esquecida pelo nosso Deus. As pessoas da época de Jesus aqui, pelo menos a palavra nos mostra dessa maneira, que haviam dois grupos distintos. Aqueles que se entregaram à pregação, aqueles que se voltaram para o Senhor Jesus e reconheceram em Jesus o Filho de Deus vindo da parte do próprio Senhor, mas também houve um grupo de pessoas que se opuseram, aqueles que chegaram diante de Jesus, o criticaram, não aceitaram a sua mensagem e perseguiram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus aqui, diante dessa multidão, dessas pessoas que estavam ouvindo, o Senhor Jesus chega a essa conclusão: olha, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão sobrecarregados, e eu quero propor para vocês uma troca. Jesus faz um convite aqui às suas pessoas, e eu acredito que nesse dia o Senhor está fazendo esse convite para nós. Se você está passando por um momento difícil, se você se sente sobrecarregado, cansado, quem sabe hoje é o dia em que você deixará esse fardo que está pesando nas suas costas diante do Senhor. O ser humano tem passado por dias difíceis, nós estamos enfrentando um momento muito complicado. Muitas vezes nós sofremos porque pesa sobre nós muitas dificuldades com relação à vida. Olhamos hoje, viver tem se tornado um grande desafio. Há tantas circunstâncias que geram medo, ansiedade no nosso coração. Mas além de viver o presente, olhando para o futuro, que isso pode gerar um peso, em muitos momentos nós temos que lidar com o nosso passado. Um passado que às vezes traz marcas de escolhas erradas, de pecados não confessados e não abandonados, que pode trazer peso para o nosso coração. Muitas pessoas estão se sentindo assim oprimidas, sobrecarregadas. Parece que é um peso em que a vida se tornou uma grande opressão. E não é essa a vontade do Senhor para a nossa vida. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O que é uma vida abundância? Isso não está relacionado ao tanto de dinheiro que você tem ou que não tem. A vida abundante do Senhor, queridos, fala dessa paz que é capaz de trazer, e mesmo em meio a dificuldades, aquela tranquilidade, uma paz que excede todo o entendimento. O Senhor Jesus propõe esse convite para nós. Agora, para nós atendermos esse convite, Jesus vai fazer nesse convite aqui, uma ação que nos convida a estarmos diante dele para atender esse convite, desenvolvendo 3 ações. Há 3 ações que, se eu quero colocar o fardo que pesa nas minhas costas diante do Senhor, eu tenho que desenvolver pelo menos 3 atitudes, e são elas que a palavra de Deus aponta para nós nesse dia. A primeira dessas atitudes é marcada pelo verbo vinde. A palavra começa dizendo aqui, o versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. A primeira ação, se nós queremos aceitar o convite do Senhor Jesus, é estarmos diante dele, é irmos até ele. Quando nós passamos por problemas, nós podemos, irmãos, tomar muitos caminhos para tentar resolver essas dificuldades. Eu não sei se você já passou por essa situação de ter que olhar uma circunstância, resolver um problema, e você começa então a procurar soluções para aquilo. Quantas vezes nós vamos para tantas atividades, tantos caminhos tentando resolver aquele problema, mas o Senhor Jesus vai falar para nós: olha, para de correr, para de tentar resolver as coisas da sua forma, e o convite é: venham até mim, principalmente você que está se sentindo cansado e sobrecarregado. Jesus não está propondo aqui mais um caminho, mas é o caminho capaz de nos ajudar a lidar com as dificuldades da vida. Você pode ter corrido procurando ajuda em tantos lugares, mas se você não foi até o Senhor Jesus e colocou aos pés dele a sua necessidade, a sua dificuldade, o peso que está sobre os seus ombros, você precisa fazer isso o mais rápido possível. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E ele faz aqui uma proposta e ao mesmo tempo uma promessa:
que eu vos aliviarei. Jesus ele não apenas diz assim, olha, venham até mim, para vocês continuarem do mesmo jeito. Venham até mim, que eu vou trazer a solução para essa dificuldade que vocês estão enfrentando. Quantas pessoas nesse dia estão se sentindo oprimidas, cabisbaixas, mas Jesus propõe uma troca aqui. Estamos cansados? O caminho é esse, irmos até Ele, porque Ele é capaz de promover alívio para a nossa opressão. Principalmente você que está me ouvindo nesse momento, leve isso em consideração. Jesus é capaz de transformar as nossas vidas. Jesus é capaz de trazer o alívio e o refrigério. Por isso que a palavra vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus não está promovendo aqui mais uma solução, mas é a solução capaz de trazer alívio e refrigério para as nossas vidas diante de qualquer circunstância. O que é que está te oprimindo? Jesus é capaz de te ajudar. Não leve todo esse peso sozinho. Não tente dividir esse peso com algumas pessoas que talvez não terão condição de te ajudar. Embora os amigos, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos ajudam, aqueles que nos apoiam, são tão importantes, mas Jesus está falando aqui para nós, venham até mim, porque eu sou capaz de carregar o peso que nenhum ser humano pode carregar. Muitos estão sofrendo com o peso da culpa, muitos estão sofrendo com o peso nesse dia da decepção, da mágoa, do rancor, da falta de amor, das expectativas que não foram supridas e se transformaram em grandes frustrações, em traumas. Muitos estão lidando com o peso e a sobrecarga, porque construíram uma vida para vivê-la de uma maneira e hoje a vida se comporta de outra. Jesus está dizendo para nós, venham até mim. Por quê? Porque eu tenho poder para promover alívio sobre essa situação. A segunda atitude aqui que faz parte do convite de Jesus, é que Jesus não apenas diz para nós assim, olha, venham até mim. No versículo de número 29, ele vai fazer aqui uma segunda proposta, e é marcado pelo segundo verbo, que diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. O que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? O Senhor está promovendo aqui, queridos, uma proposta, está colocando diante de nós uma proposta, uma decisão que nós precisamos tomar. Às vezes o jugo que pesa sobre os nossos ombros está pesado, e Ele vai dizer, olha, eu quero trazer para você isso, tome sobre vocês o meu jugo, é o meu jugo que eu quero que vocês carreguem, e não o jugo da frustração, não o jugo da decepção, não o jugo dos traumas, dos pecados, da culpa, né, e das circunstâncias difíceis que a vida acaba promovendo sobre a vida do ser humano. O Senhor Jesus faz essa proposta para nós, tomem sobre vocês o meu jugo, que é o jugo do Senhor Jesus. A linguagem aqui utilizada por Mateus ao descrever essas palavras de Jesus, era aquela canga colocada sobre os animais. Os animais na época, eles puxavam um implemento e geralmente eles buscavam, dois animais ali e colocavam um instrumento, uma canga, para que aqueles dois animais pudessem, levar aquele implemento, levar aquelas circunstâncias, fazer aquele serviço. Jesus está dizendo aqui para nós, olha, tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus não está apenas dizendo para nós, olha, vocês coloquem tudo aqui diante de mim e não se preocupem mais, não precisam fazer mais nada, porque a partir de agora sou eu que vou fazer tudo. Não, queridos, o Senhor Jesus está propondo para nós, tomem sobre vós o meu jugo. E qual é o jugo do Senhor Jesus? Acho interessante que certa vez ele estava falando com os seus discípulos, e ele disse isso aos seus discípulos, olha, uma comida eu tenho que vocês ainda não têm, e uma bebida também eu tenho que vocês ainda não têm. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O que é tomar o jugo de Jesus? O que é tomar o jugo do Senhor Jesus sobre as nossas vidas? É comungar dessa mesma decisão de fazer a vontade de Deus. O Senhor está propondo uma troca, venham até mim. Vocês estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Mas nessa troca, vocês vão deixar o peso da frustração, do pecado, e vão se preocupar apenas em uma única coisa, fazer a vontade do Pai. Muitas pessoas acabam tropeçando aqui, porque não querem assumir esse compromisso e essa responsabilidade diante de Deus. Nós somos parte de uma geração que entende
que Jesus pode mudar a nossa vida, mas não entende a necessidade de assumir um compromisso com o Senhor Jesus. E o que eu percebo olhando para a minha vida, olhando para a palavra de Deus, olhando para a história do ser humano, quando nós assumimos um compromisso com Deus, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus e aceitamos esse jugo, Ele assume um compromisso conosco. É a partir desse momento que nós podemos viver a experiência gloriosa de não sermos mais uma criatura do Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. E como a palavra de Deus diz, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Jesus não está colocando sobre nós um fardo ou um jugo que é pesado demais, não, pelo contrário. É um fardo, queridos, que vai nos levar a uma vida de libertação, uma vida plena de paz, de alegria. A alegria que o ser humano busca, e talvez a alegria que você está buscando nesse dia, não estão nas coisas dessa vida, não estão nos bens e nas riquezas que essa sociedade oferece. Tudo isso, queridos, é falido, é frustrado. Lendo Tiago essa semana, estava vendo isso, que a vida é um vapor de fumaça, passa muito rápido. Mesmo vivendo muitos anos sobre a face da terra, tudo é muito rápido. O que vale a pena? Vale a pena aceitar o jugo de Jesus sobre a nossa vida. É isso que Ele quer fazer. Esse jugo não oprime, esse jugo não nos escraviza, esse jugo não traz para nós um peso que é difícil de ser transportado. Pelo contrário, esse jugo vai nos levar a viver a vontade de Deus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui, queridos, dentro dessa linguagem é essa: olha, você está tentando levar a vida sozinho, mas eu quero propor para você um convite. Venham até mim e tome sobre vocês o meu jugo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, nesse momento eu quero me colocar ao lado de vocês, eu quero estar ao teu lado, e nós vamos enfrentar essas dificuldades juntos. Por quê? Porque o jugo de Jesus é suave, ele não é um jugo pesado e opressor. Muitas pessoas olham para o Senhor Jesus e imaginam que Ele veio como um ditador, oprimindo as pessoas através de regras. Não, não é isso, pelo contrário. A verdadeira libertação está na presença dEle. Você já tomou sobre a sua vida o jugo de Jesus? Ah, pastor, eu nunca fiz isso. Qual é o jugo de Jesus que Ele quer colocar sobre a nossa vida? Que Ele nos convida a compartilhar com Ele. O jugo de fazer a vontade do Pai, de viver a vontade do Pai. Essa deve ser a nossa motivação durante todos os dias da nossa vida. Não existe algo mais importante na nossa vida do que fazer a vontade de Deus. Todos os dias, quando nós levantamos, sabe o que nós temos de mais importante para fazer? Não são os nossos planos, não são, as nossas expectativas, aquilo que nós preparamos, durante toda a vida para tentar resolver e fazer agora. Não, o mais importante que nós temos é fazer a vontade de Deus. Por isso, ao levantar, precisamos perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida nesse dia? O que o Senhor deseja fazer em mim, através de mim? Que haja humildade no meu coração para viver dessa maneira. O Senhor Jesus faz um convite com 3 propostas. A primeira delas: vinde a mim. A segunda: tomai sobre vós o meu jugo. E a terceira e última aqui, proposta de Jesus, para atendermos o convite dele. O Senhor Jesus vai dizer ainda no versículo de número 29, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A terceira atitude aqui é que o Senhor nos convida a aprendermos com o exemplo dele. Ah, que coisa maravilhosa! Jesus diz isso: olha, eu sou manso e humilde. Mansidão e humildade são características presentes na vida dos filhos de Deus. No mundo, queridos, talvez as pessoas enxerguem força naqueles que são arrogantes, presunçosos, aqueles que têm uma palavra dura e fazem de todas as formas a sua vontade se cumprir. Diante de Deus, os fortes são aqueles que são mansos e humildes. Esses são verdadeiramente os filhos do Senhor. Mansidão e humildade não é sinônimo de fraqueza. Mansidão e humildade são, queridos, exemplos e características da vida de um verdadeiro filho de Deus. Por isso a palavra nos ensina que nós devemos ir até o Senhor Jesus, tomar o jugo dele, mas ter disposição para aprender com o seu exemplo.
E o exemplo do Senhor Jesus, durante todos os dias da vida dele, foi um exemplo para nos ensinar como um filho de Deus deve viver sobre a face da terra. Essa semana estava acompanhando os noticiários, quando houve quando foi noticiado, né, que os policiais fizeram um cerco e acabaram executando aquele homem que estava foragido no estado de Goiás, o Lázaro. Eu estava vendo ali algumas notícias, algumas imagens, e eu comecei a ver muitas pessoas festejando, muitas pessoas vibrando com a morte daquele homem, um homem perigoso, um homem que estava totalmente fora de si, cometendo coisas terríveis, e a polícia não viu talvez uma outra alternativa a não ser, naquele momento em que ele foi abordado, acabar executando. Mas houve tristeza no meu coração, porque eu fiquei pensando, o ser humano está falido. Muitas pessoas comemorando a morte de um outro homem. Está certo que ele fez coisas que não deveriam fazer, era uma pessoa muito perigosa, mas esse mundo, querido, está falido. É essa a solução que muitas vezes o ser humano encontra para lidar com as dificuldades da vida. Por isso, só Jesus pode trazer o alívio, o refrigério. Só Jesus pode trazer a solução para os nossos corações. Nós precisamos do Senhor aprender com o exemplo dele, que foi manso e humilde. Essa mansidão e essa humildade, o apóstolo Paulo, a escrever aos Filipenses, no capítulo 2, diz isso, que Jesus foi obediente, ele foi humilde, e essa característica o levou à morte, uma morte de cruz, uma morte cruel. E Jesus, em momento algum, revidou a ofensa que estava sendo lançada sobre ele, porque ele entendia qual era a missão de Deus, qual era a missão do Pai para ele, e ele se submeteu. Por isso a Bíblia diz que Jesus tem um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor. Talvez hoje as pessoas possam escolher isso: eu aceito Jesus, eu confio nele, eu o reconheço. Outros podem dizer assim: não, eu não conheço Jesus, eu não quero nem saber, eu não aceito. Mas vai chegar um dia que as pessoas não terão mais essa opção. Todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E Jesus está hoje fazendo essa proposta para nós. Estamos cansados? Estamos nos sentindo sobrecarregados? O convite: venham até mim, tomem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. E o versículo 30, ou melhor ainda, no final do versículo 29, Mateus continua dizendo aqui as palavras do Senhor Jesus, que diz assim: e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Se você está se sentindo cansado diante do Senhor Jesus, você pode encontrar descanso para a sua alma. Descanso, queridos, que só Ele pode fazer na nossa vida. Um dia eu estava conversando com uma pessoa da minha família. Há muitos anos atrás, nós estávamos passando por uma situação que não era uma situação fácil, gerava algumas preocupações nos nossos corações. E essa pessoa olhou para mim um dia e falou assim: parece que você está tão calmo diante de tudo isso que está acontecendo, por que isso está acontecendo? Eu olhei para ela e falei assim: olha, eu sei que a minha ansiedade não vai acrescentar em nada, não vai resolver essa situação. Embora eu não gostaria de estar passando o que nós estamos passando, mas eu confio em Deus, e por confiar em Deus, eu posso descansar. Esse, queridos, é o sentimento que pode haver no nosso coração. Esse é o estado de um coração, de uma pessoa que confia no Senhor Jesus. A multidão que estava ouvindo o Senhor Jesus aqui, ela estava se sentindo oprimida pelo jugo da religião, pelo jugo e a opressão política, econômica. Naquela época a situação era muito difícil, mas Jesus chega com um discurso fazendo essa proposta e ajudando as pessoas a estarem diante de Deus, não mais carregando os seus problemas, mas vivendo a libertação, por saber que Deus estava junto, ajudando cada um nas suas necessidades. A palavra de Deus vai nos ensinar isso. Nós não precisamos lidar com as dificuldades da vida sozinhos. Se você está passando por uma situação difícil, não sei, quem sabe você esteja enfrentando um luto por causa da pandemia.
Há algo no teu coração pesado demais que você não consegue lidar porque você perdeu uma pessoa querida. Tudo isso parece que está te oprimindo. Jesus convida você nesse dia. Coloque sobre mim esse fardo. Deixa eu trazer alívio e refrigério para a tua vida. Por isso que chorar na presença de Deus, querido, é algo restaurador. É algo capaz de transformar por todas as circunstâncias a nossa vida. Eu quero orar com você. E se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, não o reconheceu como seu Senhor e seu Salvador, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, dizendo: Senhor Jesus, eu quero a partir de hoje não mais viver a minha vida do meu jeito, mas eu quero vivê-la do jeito do Senhor, que você possa orar comigo nesse momento, entregando o teu coração para Ele, e se submetendo a partir de hoje, tomando sobre você o jugo do Senhor Jesus e aprendendo com Ele, porque isso é capaz de nos ajudar a viver as melhores experiências com Deus nessa terra. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço. Te agradeço por todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento e orando comigo. Eu quero pedir em nome de Jesus, que a tua graça nos alcance e que haja no nosso coração uma ação sobrenatural do Senhor, promovendo isso. Pai, nós vamos até o Senhor, ó Pai, queremos colocar diante do Senhor todas as nossas aflições, tudo aquilo que tem oprimido a nossa vida. E a nossa oração é essa, que o Senhor nos ajude a lidar com todas essas circunstâncias. Queremos assumir, ó Pai, tomando o jugo do Senhor e aprendendo com o Senhor. Por isso, através do Teu Espírito Santo, trabalha no nosso coração e ajuda-nos a viver desta maneira para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu oro nesse momento, meu Deus, por todos aqueles que estão se sentindo aflitos, abatidos, oprimidos, que uma ação sobrenatural comece a despertar esses corações, para que eles possam se render totalmente ao Senhor, em nome de Jesus. Que esse peso, essa opressão, essa circunstância difícil, essa dor no peito, isso que traz esse sentimento ruim, que tudo isso vá embora agora em nome de Jesus. E que a paz do Senhor possa trazer alívio e refrigério a essa pessoa. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Senhor deseja promover alívio e refrigério para a nossa vida. Por isso o convite dele é esse: venham até mim, tomem o meu jugo e aprendam comigo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus possa te ajudar em todas as circunstâncias. E que você seja cada dia mais cheio da presença dele, cheio do Espírito Santo, para viver nessa terra como um verdadeiro filho do Senhor. Nós já falamos das nossas atividades, da nossa programação para essa semana. Nós convidamos você mais uma vez para que esteja conosco. Durante a semana a nossa programação é online, mas os finais de semana nós estamos aqui, nos reunindo presencialmente. Vem estar conosco. Vai ser uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui para juntos nós cultuarmos o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você possa permanecer na gloriosa e abençoada paz do Senhor Jesus, em nome dele, que é capaz de transformar as nossas vidas. Deus te abençoe.